Voltamos com o Brasil TVT, como a gente falou já antes do bloco de intervalo. A gente vai conversar agora com a deputada federal Gleisi Hoffmann, que é presidenta do Partido dos Trabalhadores. Vamos falar sobre o Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil. Senadora, muito boa noite, obrigado pela sua participação. E eu quero que a gente comece falando sobre a importância desse plano, lembrando que hoje, primeiro dia de campanha política visando as eleições municipais, e de que maneira esse plano lançado pelo Partido dos Trabalhadores e que está aberto à sugestão também de todos aqueles do campo progressista que queiram ver a retomada do país, pode ser importante na formulação de políticas locais, municipais. Eu queria que a senhora falasse do plano nacional e como ele pode se refletir já de uma maneira prática no plano municipal. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Rafael. Boa noite, Glauco. É um prazer estar falando com vocês e também com todos os telespectadores da TVT. De fato, o plano ele tem o objetivo de fazer um grande debate com o Brasil sobre as saídas para a crise, uma reconstrução do Brasil. E ele tem dois momentos. Um primeiro momento, que é o emergencial, ou seja, que nós discutimos medidas que são necessárias para fazer essa transição de uma crise grande que nós estamos vivendo, por conta da pandemia, mas, sobretudo, também por conta da condução da economia, o que já começa muito antes da pandemia. Aliás, desde o golpe da Dilma, com a entrada do Temer, com a ponte para o futuro, com uma nova visão sobre o processo econômico brasileiro, nós já começamos a ter problemas na vida do povo, com a renda, com o emprego, enfim, com as condições de vida da maioria da população. E agora, com o governo Bolsonaro, junto com o Guedes, no Ministério da Economia, isso se agravou. A pandemia ainda trouxe uma carga maior. Então, nós estamos vivendo numa situação em que o Brasil está, do ponto de vista econômico, muito difícil, né? Basta ver que o desemprego aumentou, a renda caiu, as pessoas estão com dificuldade para sobreviver. Então, nós precisamos responder essas questões mais emergenciais numa transição. Por isso que o plano traz uma das propostas primeiras e que a gente tem apresentado à sociedade é o Mais Bolsa Família, que é uma proposta para que a gente garanta uma renda mínima digna para as famílias poderem enfrentar essa crise, sair dela, até poder se reconstruir as relações de trabalho, enfim, de renda que nós precisamos no país. Essa semana nós lançamos a plataforma do Mais Bolsa Família, que é um programa que mantém os R$ 600 de renda básica, e lançamos a plataforma para pedir apoio para que o Congresso Nacional coloque em votação. Já temos o projeto no Congresso Nacional, ele já foi apresentado, ele é uma reformulação do Bolsa Família, mas usa a plataforma do Bolsa, a tecnologia social que a gente já conhece, é um programa premiadíssimo. Ele amplia o valor para R$ 600 e amplia o número de pessoas que irão receber o recurso. Não são só pessoas que estão na linha da pobreza ou da miséria, mas também a gente chama as pessoas que estão na vulnerabilidade. Pessoas que têm trabalho mais precário, não têm proteção social e que precisam de uma renda agora para poder sobreviver. Além disso, também a questão de o Estado entrar colocando recursos para ativar a economia, colocando recursos principalmente nos investimentos. Até não é nem abrindo novos investimentos, mas retomando as obras paradas que nós temos no Brasil, que infelizmente desde o governo Temer nós temos uma sequência aí de paralisação de obras. O Estado brasileiro não achou que era importante isso. Então, tem obras do Minha Casa Minha Vida, tem obras de escola, obras na área de saúde, obras de área de infraestrutura, que precisam ser retomadas. Essas obras geram emprego, né? E retomar, claro, o mínimo da proteção social que o Brasil precisa ter. Recompor os recursos para a educação e para a saúde, acabando com a emenda constitucional 95. Então, essas seriam as principais propostas da transição para gerar emprego, garantir renda e garantir um Estado presente na vida das pessoas. Aí depois nós entramos na parte estrutural, que é a transição agroecológica, uma nova forma de produção, a reforma bancária, a reforma tributária, a reforma do aparelho do Estado, os investimentos mais pesados nas áreas sociais, enfim, aí é um programa mais robusto mesmo, que tende à transformação da realidade brasileira.
Agora, deputada, além do reforço de pautas históricas, como a presença do Estado, também o próprio Bolsa Família, a senhora mencionou, inclusive, a questão da transição ecológica, que ali no programa aparece a referência ao Green New Deal, né, que é uma proposta ousada ali, solidificada principalmente na esquerda estadunidense. Tem também aqui o estabelecimento de uma política não discriminatória em relação aos marcos da lei de drogas, e também o combate à política de encarceramento em massa, que tinham menos destaque em outros programas do Partido dos Trabalhadores. Então, além do fortalecimento dessas pautas históricas, tem também um esforço na renovação programática por parte do partido? Tem um esforço. Obviamente que essa renovação programática depende muito do Estado que nós temos, que tenha condições e tenha força para bancar transformações assim, do ponto de vista da indução dos programas e projetos e do ponto de vista do financiamento deles. Esse capítulo da transição ecológica já foi uma proposta que nós apresentamos na campanha de 2018, ou seja, espera um pouquinho aqui que apagou a minha luz, não sei o que aconteceu. Ou seja, nós temos que ter um novo modelo, infelizmente eu vou ter que ficar mais no escuro aqui. Nós temos que ter um novo modelo de produção no Brasil, de produção de alimentos, de investimentos, que não pode ser essa mesma lógica de devastação da natureza, de agrotóxicos. Nós temos que fazer essa mudança. Óbvio que isso exige muito, exige por parte do Estado uma indução forte e exige uma conscientização também da sociedade que nós temos que buscar. Em relação a políticas de segurança, nós temos discutido muito. Nós formamos o NAP de Segurança, que é o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas na área de segurança, e também o nosso setorial de segurança do PT. Então, lá nós reunimos os policiais, que são os policiais progressistas, o pessoal da academia, gente que já teve ação aí e vivência na área de segurança, e resolvemos apresentar algo mais consistente nessa área, porque sempre foi uma reclamação e uma crítica de que o PT não tinha uma proposta para a segurança. Nós sempre tivemos, discutimos, mas eu acho que de uma maneira mais organizada, como está agora no plano, e penso que ainda precisa de complementação, precisa de mais debate, nós não tivemos. Então, são propostas que a gente procurou aprofundar, no sentido já de um outro momento, passado o momento de crise, que é essa transição que nós temos que fazer, porque nós temos que salvar a vida das pessoas primeiro, salvar a vida das pessoas do vírus, salvar a vida das pessoas da fome, da falta de renda, e aí depois entrar numa pauta mais estruturante, que aí são reformas sobre a nossa perspectiva e o nosso olhar, de como isso poderia se dar e o Brasil se transformar. Resgatar um pouco daquilo que nós vínhamos construindo, nesses 13 anos de governo do PT e dos seus aliados. Tinha uma construção de um Estado forte, de um Estado participativo, de fortalecimento de políticas públicas e sociais inclusivas. Nós vamos ter que resgatar, até porque muitas dessas políticas estão sendo destruídas agora com Bolsonaro, infelizmente. Deputado, eu quero retomar, então, a importância das eleições municipais para essa retomada, esse renascimento, essa reconstrução do Brasil, a importância das pessoas terem a consciência do seu voto na cidade, no município. O partido apresentou um projeto estruturante de uma forma nacional, mas é na cidade que se faz, em que as pessoas vivem, é na cidade em que se começa a ter uma vida política, a importância da cidade para o Estado e, finalmente, para a nação, das pessoas terem consciência da importância de um voto consciente nessas preocupações que estão sendo apontadas pelo Partido dos Trabalhadores. É que um país que não tem um projeto nacional, isso tem impacto nos municípios. Vamos pegar a questão da saúde, que é algo que está muito presente na vida do povo hoje por conta da pandemia. Um SUS enfraquecido não consegue dar respostas à maioria da população, que precisa do SUS. Vamos lembrar aqui que mais de 70% das pessoas no Brasil, antes da pandemia, ganhavam até 2 salários mínimos. Portanto, sem condições de pagar um plano de saúde, sem condições de ir à medicina particular, precisam da medicina pública, precisam do Sistema Único de Saúde. Com o projeto que nós temos hoje no Brasil, a Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos da saúde, e os ataques que a gente tem sistematicamente ao SUS, nós não podemos dar essa resposta nos municípios.
Como que as prefeituras vão contratar mais médicos? Como que as prefeituras vão fazer ampliação das unidades de saúde? Vão melhorar o atendimento na urgência? Não tem como, precisa de recurso nacional. Então, ao discutir um projeto nacional, a gente quer fazer a ligação com a realidade dos municípios. Investimento, por exemplo, investimento tem que ser a partir das necessidades do povo. Investimentos na área de saúde, investimentos na área de educação, investimentos na área de habitação, todos eles precisam de recursos federais para que os municípios possam fazer. São pouquíssimos os municípios brasileiros que têm uma autonomia, digamos assim, orçamentária. Pouquíssimos mesmo. São os grandes. Os médios e pequenos municípios não têm. Depende de recurso federal. Então, discutir essa realidade na perspectiva da campanha municipal é você trazer para a vida da pessoa que está ali, para o dia a dia dela, dos serviços que ela demanda, de educação, de saúde, de habitação, de saneamento básico, coisas que estão no dia a dia das pessoas. Então, por isso a importância. Óbvio que nós estamos fazendo um material agora mais didático, menor, né? Porque o plano tem mais de 200 páginas, e também fazendo essa ligação com os projetos municipais, com os debates que os nossos candidatos têm feito nos municípios. Agora, a gente comentava um pouco antes do início da entrevista, deputada, a respeito da invisibilidade, né, que o plano teve em boa parte da mídia tradicional, da mídia comercial, sendo que em qualquer outro país, um evento que contasse com a presença de 2 ex-presidentes da República, certamente seria notícia, como é notícia o lançamento do plano também, ainda levando em conta o tamanho do Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber a sua análise a respeito disso e também se o que o plano prevê em relação à área da comunicação, já que a gente teve uma Conferência Nacional de Comunicação que tirou diversas diretrizes, mas que acabaram não sendo implementadas. Bom, em relação à invisibilidade, realmente é muito triste, né? Isso prova que o Brasil não está numa democracia mesmo. Nós temos uma autocracia aí em relação aos meios de comunicação e a mídia, enfim, a elite brasileira. Eles divulgam o que eles interessam e tentam induzir a opinião das pessoas dentro dessa lógica. Você falou bem, 2 ex-presidentes da República, o candidato a presidente de oposição que recebeu a segunda maior votação depois do presidente eleito, que foi o Haddad, temos governadores, e isso não foi relevante. E nós estamos falando aqui de um partido que é o maior partido do Brasil hoje e de que tem um dos maiores quadros, né, uma das maiores lideranças políticas populares da história do Brasil, que é o Lula. Então, chega a ser um assinte a grande mídia não pautar isso, para querer interferir, ou seja, querem que o PT suma do mapa, para eles seria bom o PT não existir, Lula não existir e ter um debate aí só entre a direita e a extrema-direita no país, que é muito triste, né? Em relação à comunicação, eu acho que o nosso maior desafio é regulamentar a Constituição, regular os meios de comunicação. Não pode mais ter esse cruzamento aí de interesses econômicos, um monopólio de TV. Hoje, 6, 7 famílias têm um monopólio da comunicação no Brasil, das redes de TV, jornais. Então, por isso mesmo que o PT passa a ser invisível, porque eles têm um propósito, jogam na política. Além de tudo, têm negócios, né? Atuam também na economia. Isso tem que parar. Então, a regulação, a regulamentação dos artigos da Constituição são fundamentais para que a gente possa ter uma democracia no Brasil. Uma democracia em que a comunicação expresse isso, que a gente não tenha esse monopólio, não tenha esses interesses cruzados e que possa, de fato, as opiniões e a diversidade política que você tem no Brasil ser externada ao povo. Todo mundo tem direito a ter acesso às diversas opiniões que tem e formar a sua opinião a partir disso e da sua própria crítica, e não como hoje é feito no Brasil, infelizmente. Deputada, o plano lançado na segunda-feira na Fundação Perseu Abramo, ele também é aberto à participação e colaboração de todos aqueles do campo progressista que queiram oferecer ideias para a retomada do país. E eu gostaria que a senhora falasse como as pessoas que têm interesse de conhecer mais a detalhes o plano que foi lançado na segunda-feira podem ter acesso a esse material.
Então, o material está no nosso site, no site do PT, da Fundação Perseu Abramo, né, pt.org.br, está no site da Fundação Perseu Abramo. As pessoas podem nos mandar, através dos sites, as propostas e as sugestões, mas nós também estamos tomando algumas iniciativas, através da Fundação Perseu Abramo, que é a conversa com os conjuntos dos partidos progressistas de esquerda, através das suas fundações. Cada partido tem fundação hoje que é responsável por discutir a apresentação de propostas, planos, programas. Então, isso já... Desculpa, deixa eu tomar uma água. Tranquila, isso já está deputada. sendo articulado, conversado com as fundações para que a gente possa avançar. Também com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais. Nós tivemos lá presidentes das centrais sindicais, né, da CUT, da CTB, da Força Sindical, que estiveram no lançamento do plano. Queremos retomar essa discussão com eles de maneira mais aprofundada, porque eu acho que o plano é bastante completo, mas ele não é finalizado. Ele é um plano aberto para debate. E quanto mais nós conseguirmos agregar, quanto mais a gente conseguir construir, melhor vai ser, porque acho que a verdadeira aliança que nós temos que fazer no país não é de siglas partidárias, de interesses só políticos, é através de um plano mesmo para o desenvolvimento do Brasil, um outro modelo, uma outra solução para esse país que, como diz o presidente Lula, é rico, é um país com condições. O povo brasileiro não merece estar passando o que está passando hoje na situação da pandemia e com esse governo do Bolsonaro, tendo seus direitos desconstruídos, a renda diminuída, o desemprego. Nós já tínhamos vencido boa parte dessas mazelas e agora estamos retrocedendo, infelizmente. Agradecer a participação da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, que gentilmente participa de mais essa edição do Brasil TVT, falando do Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil, lançado pelo Partido dos Trabalhadores na última segunda-feira, que apresenta as sugestões do partido, não só também do Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos do campo progressista que queiram oferecer alternativas para que o país possa retomar o seu crescimento, a retomada da economia, a geração de trabalho e dignidade para as pessoas que, ao longo dos últimos 4 anos, a gente vê, infelizmente, crescer a desigualdade e a pobreza. Deputada, muito obrigado pela sua participação, sua atenção com os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Glauco, Rafael, obrigada também a todos os telespectadores da TVT. Peço desculpa aqui porque falhou minha iluminação, porque acabei ficando no escuro, mas agradeço essa oportunidade também, a cobertura que a TVT tem dado a todos os temas que são importantes e relevantes no Brasil, ou seja, mostrando que tem diversidade de opinião nesse país, que não tem apenas um setor que tem opinião e é o que domina. Eu acho que isso é muito importante para a nossa democracia. Então, saudar o trabalho da TVT e agradecer a oportunidade de nós conversarmos hoje aqui.